Como você lida com os problemas que seus alunos trazem até você? Aliás, muitas vezes nem são problemas, né? São, sei lá, às vezes alguma insatisfação, alguma reclamação, e eu vejo muita gente deixando isso crescer desnecessariamente, deixando aquilo virar um problemaço, um peso, simplesmente por não conhecer técnicas ou não estar preparado para aquilo e perde a oportunidade de viver da dança plenamente. Afinal de contas, saber lidar e ter feeling para lidar com essas situações é importante, porque isso faz a sua jornada ser mais leve. Eu sou Juliano Fonseca e ajudo os profissionais da dança a viverem da dança plenamente. E é o seguinte, muitas vezes acontece, e faz parte de um negócio, faz parte da rotina de qualquer escola de dança, uma reclamação, uma insatisfação, ou mesmo um problema, mas um problema que até então é um probleminha, fácil de resolver, e você perde a oportunidade de matar aquela história ali mesmo, e muitas vezes até converter uma desvantagem em 10 vantagens. O que eu quero dizer com isso? Cara, você tem a oportunidade de, no meio de um problema, de uma situação não muito positiva, converter e fazer aquilo ser um uau para o seu aluno, para o seu cliente. Então, vamos lá, exemplos que já aconteceu comigo, tá? Que já aconteceram aqui comigo dentro da AMBA. Recentemente, uma aluna pegou um colã de balé, e ele estava errado, cara, estava com a etiqueta do preço errado, tá bom? E lá na etiqueta, sei lá, estava marcando. Vou botar aqui um exemplo, tá? R$ 100, eu sei que estava mais barato. Marcando R$ 100 e quando foi pagar, poxa, no sistema consta R$ 180, vai. E de fato era 180. Só que a etiqueta foi algum erro de quem executou, né? Erro operacional, botou a etiqueta com preço errado cara, ficou dessa forma. Quando a cliente foi pagar, ela falou, olha, poxa, não é R$ 100 o preço desse colã, é 180. E a cliente falou, não, mas aqui está R$ 100. Cara, qual foi a situação? Aquilo acabou virando uma discussão desnecessária, não precisava. Como que a gente resolve isso? Um exemplo aqui de resolver esse tipo de problema. Fácil. E aí você pega o princípio da coisa, tá bom? Eu estou dando exemplo aqui de uma etiqueta, o preço errado, mas poderia ser qualquer outra coisa. É assim, ó. Primeiro, transparência. Chega para a cliente e fala, olha, o preço é 180, realmente foi uma falha nossa, foi um erro operacional, quem colocou a etiqueta marcou o preço errado, ou imprimiu a etiqueta errada, mas o colã é 180. Tudo bem para você pagar? Eu posso até te dar um desconto, vai, por conta dessa situação, eu te dou mais 10, 15% de desconto. Enfim, ser primeiro, cara, tem que ser transparente. Se a cliente for uma cliente ok, se for uma pessoa que tenha que faça um trabalho de empatia, né? Se coloca no outro lado, ela vai falar, pô, ela vai entender que foi um erro, tudo bem, mas pô, é chato isso, dá uma olhada lá, enfim. E ela vai lá ou ela vai falar, olha, tudo bem, mas 180 para mim fica pesado, não vou pagar. Enfim, vai ter esse tipo de situação. Mas pode haver aquele embate, não, mas está R$ 100, eu não vou pagar 180, vou pagar o que está na etiqueta, é um direito do consumidor. O que você faz numa situação dessa, cara? Ok, você já percebe que é uma cliente que vai estressar o negócio, sabe? Vai crescer demais, um probleminha aqui. Qual é, cara? R$ 80 de diferença. Você fala, tudo bem, olha, eu vou fazer eu vou passar por R$ 100 mesmo, mas eu quero só que você fique sabendo que o preço é 180, tá? Só para caso alguém te pergunte, ou você, né, já fique sabendo amanhã ou depois, quando você voltar, você vai ver que é 180, tá? Mas realmente o preço está aí, está errado, foi uma falha nossa, eu vou até revisar todos os produtos e pronto, cara. Vende a porcaria do colã por R$ 100. Não entra no embate, no estresse, porque aquilo acaba desdobrando, cara, vira uma carga pesada para você, ou quando a atendente está lá, se é alguém da sua equipe que está fazendo isso, ela tem que estar preparada para esse tipo de situação, sabe? E tem que ter feeling mesmo. É claro que numa situação de valores ou, sabe, coisas muito absurdas que o cliente traz uma situação bizarra, totalmente sem sentido, a gente não vai ficar cedendo. Aliás, eu sou um cara que acredito que o cliente nem sempre tem a razão. Eu não sou a favor desse conceito que inventaram que o cliente tem sempre a razão. Não, o
cliente não tem sempre a razão. Muitas vezes, inclusive, ele é mal educado, ele é grosso com alguém da sua equipe, né? Isso para mim já perde a razão. Eu não tenho esse princípio aqui, tá? Esse conceito aqui. Acho que tem que ter coerência muitas vezes, mas eu estou falando aqui em situações simples de serem resolvidas como essa. Por exemplo, o cliente que chega com o uniforme descosturando, a aluna que reclama que o uniforme descosturou. Cara, você vai ficar arrumando problema com o uniforme que descosturou? Não vale a pena. Não vale a pena. Você não só pega o uniforme que a cliente está reclamando que descosturou, né, para costurar, para consertar, mas, cara, você dá um uniforme novo para ela. Não deixa a coisa crescer, sabe? Estressar. Então, você muitas vezes transforma uma desvantagem em 10 vantagens, como a gente fala aqui na AMBA. Dá uma reclamação, alguma situação que um cliente traga para você e é uma situação que, pô, realmente foi um desconforto, foi algo que, cara, você pisou na bola, foi uma falta de atenção em alguma coisa aí que foi desconfortável para o seu cliente. Quando ele vem reclamar, cara, seja transparente, entenda, claro, o que é a reclamação, qual é a situação, qual foi a insatisfação e seja transparente com aquilo, por que aquilo aconteceu. E aí você ainda transforma aquilo em 10 vantagens, como? Cara, faz um mimo para o seu cliente, manda um... A gente faz muito isso aqui na AMBA. Manda um mimo, quando eu digo um mimo é o seguinte, entra lá na rede social desse aluno seu, dá uma olhada o que ele gosta de fazer, qual é o perfil dele, gosta de chocolate, gosta, se ela é uma pessoa muito religiosa, pega alguma coisa que a rede social desse seu aluno, da sua aluna, pode passar para você, e aí você compra, faz um mimo para ele, por exemplo, gosta de chocolate? Compra um chocolate, faz uma cartinha, né, carinhosa, explicando o que aconteceu, se desculpando e dizendo que, cara, a gente está aqui para fazer o melhor para você. Espero que esse desconforto que nós causamos, ou que essa situação de não conformidade nos nossos processos, não seja algo que atrapalhe todo o encantamento que a gente quer gerar para você e para todos os nossos alunos. E aí você manda isso para o cliente, manda isso para o seu aluno. Cara, você transforma uma desvantagem em 10 vantagens, porque essa aluna, essa pessoa, cara, ela sai falando para todo mundo isso que você fez, que ela recebeu na casa dela, no trabalho dela, sei lá onde, pô, um chocolate, uma caixinha da Copenhague com uma carta da Amber, quando, né, a gente faz isso muito aqui. E, cara, isso é muito sai muito mais barato do que você deixar a coisa crescer, sabe? De você falar, ficar lá debatendo com a pessoa que ela que está errado, que não tem nada disso, que você está exagerando e que é uma bobeira isso que você está falando. Porra, evita isso, não estressa com o cliente, não coloca a sua equipe também numa situação de estresse e de desconforto com o cliente. Quando acontece que é uma reclamação realmente que faz sentido e que foi realmente uma falha sua, né? Aí, cara, assuma para o cliente isso e faz esse mimo que você vai ser muito mais retribuída positivamente pelo mercado, pelas pessoas, pelo universo que vai conspirar a favor, porque quando a gente está bem intencionado, tudo conspira a favor, mas coloca isso como um processo mesmo, sabe, implementado na sua escola. A gente tem isso aqui na AMBA, e por mais que a gente tenha processos, por mais que a gente tenha boas práticas de atendimento, treinamento permanente, às vezes alguma coisa sai daquilo que é padrão, sai daquilo que é treinado. A gente chama de não conformidade. Quando tem uma não conformidade, a gente trata para não deixar aquilo ser um problema, para não deixar aquilo pesar e resolver de uma forma leve, simples e que a pessoa ainda saia dali falando bem, falando para outras 10 pessoas o quanto ela se surpreendeu e o quanto ela ficou satisfeita com o feedback que a gente deu em relação àquele problema. Muitas vezes as pessoas só querem uma atenção, ela reclama esperando uma atenção, ela expõe algo que está sendo uma insatisfação para ela, esperando um feedback seu, com alguma solução, alguma resposta por aquilo. Então, não vale a pena você, na maioria das vezes,
bater de frente, argumentar, criticar aquele posicionamento, aquela insatisfação ou aquela reclamação. Faça isso e seja muito mais feliz com a sua rotina diária. Você vai lidar com esses problemas de forma muito mais leve e poder viver da dança plenamente. Isso faz parte dessa jornada, faz parte de nós que somos diretores, donos de escolas de dança. Então, você só precisa estar preparado para quando isso acontecer. Espero que isso tenha feito sentido para você e que você possa implementar suas boas práticas para transformar desvantagens em 10 vantagens. Um grande abraço. Agora vai lá e faz.